suportou a cruz. Precioso sangue de Jesus, a beleza do céu coberta de dor, o quadro da morte, a imagem do amor. Sigo meu coração, tudo Ele deu, na alegria que viu além da dor. Se por minha alma amor morreu, com grande amor por mim mostrou meu Salvador, que triunfou, me libertou, o preço pagou, me resgatou, na graça estou. A tumba vazia o céu deixou, com grande esperança encontro no amor. Paixão que o véu do templo rasgou, venceu a morte, a pedra rolou. Se a ressurreição me libertou, não há mais vergonha e nem temor. O amor pagou por meu coração, com grande amor por mim mostrou meu Salvador, que triunfou, me libertou,
A paz do Senhor Jesus, irmãos, graças a Deus. Nós vamos ter aí um final de semana muito abençoado, final de semana sem feriado, mas com uma agenda aqui muito pessoal da igreja, né? Para um momento de nós estarmos aí meditando em coisas muito importantes para a vida da família, para a nossa vida individual, para que a gente possa viver aquela vida abençoada que Jesus nos prometeu. Ela não é somente uma promessa, aquela vida abundante, ela é uma promessa verdadeira, amém? Nós vamos estar fazendo então uma substituição no culto da sexta-feira e também no culto do domingo, para nós estarmos realizando essa conferência, que ela vai sair só um pouquinho, né? Um pouquinho fora da questão litúrgica do culto, mas na verdade nós vamos ter aqui como um momento de oração, um momento de louvor. Nós vamos ter agora um momento aí de meditação, e depois nós vamos ter também um momento da oração, né? Só que a diferença, por que uma conferência, pastor? Porque nós já viemos prontos, né? Nós já viemos aí com um tema aberto que Deus preparou para nós. Nós vamos observar aí tudo que for possível relacionado a isso, e vamos sair daqui com um objetivo comum para nós colocarmos em prática e com certeza alcançarmos grandes resultados na nossa vida. Vamos orar, fecha teus olhos, vamos falar com Deus. Pede agora para Deus falar com você, para Deus abençoar a tua vida, abençoar a tua família, abençoar os teus amigos. Faça agora dessa oração um momento oportuno para muitas pessoas serem alcançadas e serem abençoadas. Aleluias, glória a Deus, louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, igreja? Glória a Deus. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós estamos muito gratos, Senhor, por estar na Tua casa, Pai, na casa de oração, Senhor. Esse lugar, Pai, ele foi consagrado, Senhor. Ele foi um lugar separado, Pai, para que os verdadeiros adoradores viessem aqui para Te adorar em espírito e em verdade, Senhor. Aqui nós não faz acepção de pessoas, Pai, porque foi o Senhor que nos ensinou, Pai. Essas portas estão abertas, Pai, para todos, Pai. Por isso nós Te louvamos, Pai, por aqueles que teve força, Pai, que o Espírito Santo trouxe até a Tua casa, Senhor, porque esse Teu filho, essa Tua filha está aqui nesta noite, Pai, porque, Pai, a Tua palavra vai falar no coração delas, Pai. Nós sabemos que da Tua casa ninguém sai vazio, Pai, porque há poder, a libertação, Pai, a cura e a salvação, Senhor. Pai, aqui toda a honra e toda a glória para o Senhor, Pai. Por isso, Pai, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai, abençoa cada família, abençoa cada irmão e cada irmã que veio cheio, Pai, oh meu Deus, para poder receber a Tua palavra com o coração, Pai, querendo sedento de Ti, Senhor. Usa o Teu servo, Pai, que vai aqui com essa conferência, Pai, para toda a Tua igreja, Pai. Seja cheia, Pai, que saia daqui diferente, Senhor. Nesses 3 dias, Senhor, dias abençoados, Pai, nós temos a certeza, Pai, nós não temos dúvida não, Senhor, porque aonde o Senhor está, meu Deus, o inimigo tem que cair por terra, Pai. Por isso, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai, nós já repreendemos a enfermidade, Pai, nós repreendemos a doença, Senhor, nós repreendemos, Pai, todo o espírito do engano, Pai, todo espírito de dúvida, Pai, de incredulidade, Pai, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai, pois assim nós oramos, Senhor, e assim nós Te pedimos, hoje para todos sempre, amém, e graças a Deus. Pastor, eu preciso falar, que igreja linda, viu, irmãos? Olha, o Pai, nessa hora está muito alegre, muito feliz com a igreja dele, o desejo do Senhor Jesus é vir buscar logo a noiva dele, viu? O noivo está desesperado, né? Mas nós sabemos que ainda tem muitos ainda que tem que ser alcançados. E esse é o propósito de Deus nesses 3 dias aqui, amém? Então convida a sua família, viu? Mesmo você sabendo que fale não, mas quem vai convencer é o Espírito Santo, viu? Aleluias, paz, irmãos. Glória a Deus.
Quando ele falou igreja linda, não sei se você percebeu, ele estava olhando para mim, você viu? Aleluia. Vira para o teu irmão e fala assim: você está lindo nessa noite, irmão. Está lindo, está lindo. Glória a Deus. Vamos aplaudir bem alto o Senhor Jesus, pessoal. Aleluia. Glória a Deus. Tua glória e honra, meu Deus. Tua glória e honra, meu Pai. Aleluia. Graças a Deus. Vamos nos assentar, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos aqui, irmãos, um tema para a gente poder conferir durante esses 3 dias aí que nós vamos estar meditando. E por que nós temos aí essa necessidade de estar fazendo essa conferência? Porque já faz aí uns 3 meses mais ou menos que Deus tem colocado a igreja em oração, e alguns, além de estar orando aqui esses 10 minutos antes do culto, também estão sendo levados a orar na madrugada, né? E nós estamos buscando a Deus para que Deus possa estar abençoando e estar alcançando vidas. Nós estamos pregando este evangelho que é o evangelho da última hora, né? E tem muitas pessoas que ainda precisam ser alcançadas. E nesta oração de madrugada, Deus, então, Ele despertou no meu coração essa necessidade de fazer uma série de conferências, né, para a gente discutir aí alguns assuntos que são importantes. E quais são esses assuntos? São assuntos relacionados a um tema que fala assim: tem alguma coisa faltando em mim. Diga assim: tem alguma coisa faltando em mim. É sobre isso que nós vamos estar falando numa série. Essa é a primeira. Eu não sei quantas nós vamos conseguir fazer durante este ano, mas esta é aquela que está dando assim essa abertura, e você já vai perceber o porquê desse tema aí que o Espírito Santo colocou no nosso coração. Você sabe que o ser humano está passando por um processo de transformação, né? E tem algumas coisas que a gente está recebendo, a gente está ganhando. Por exemplo, a estatura, por exemplo. Você tem percebido que as pessoas estão ficando cada vez mais altas. Está mudando, né? Tamanho de cama, padrão de cama está mudando. A altura, por exemplo, de chuveiro nas construções está mudando. Porque geneticamente está havendo uma mudança. Uns falam que é por causa de uma alimentação mais rica, né? E a gente sabe que isso realmente pode ser um motivo. Outros falam que é porque talvez está apurando, né, uma raça, porque o brasileiro ele vem de muita mistura, né? Então nós estamos crescendo, nós estamos criando aí uma estatura maior. A gente vê que às vezes pai e mãe é pequeno, mas o filho já é grande, né? Outra coisa que nós estamos ganhando uma sexta membrana nos olhos. Não sei se você sabe disso. As pessoas estão nascendo com uma membrana a mais, né? E isso pela medicina já é aí bem conhecido e muito comentado, né? Nós também estamos ganhando alguns anos de vida. Nossa faixa etária aí era de 72 anos, mas nós já estamos melhorando muito, já estamos passando dos 80, né? Existe aí uma conversa de que eles querem alcançar uma média, conforme diz as Escrituras, que é de 120, olha que maravilha, né? Vai ser uma grande bênção poder viver mais, né? Se vivermos com qualidade, né? Mas tem algumas coisas que nós também estamos perdendo, algumas características que nós estamos perdendo. Por exemplo,
essa nova safra de pessoas, elas estão já perdendo o dente do siso. Tem gente que já não tem mais, não nasce mais, né? Aquele último dente lá, aos 18 anos, que era também conhecido como o dente do juízo, porque ele nascia aos 18 anos. Então, já está deixando de ser uma regra. Tem pessoa que nasce, tem pessoa que já não nasce mais. Outra coisa que nós também estamos perdendo são os dentes caninos, que nós chamamos de presa, né? Ninguém rasga mais carne, né? Não precisa mais dele. Antigamente você pegava uma carne, precisava rasgar, né? Você pegava um frango, por exemplo, caipira, né? Você precisava ter um pouco mais de dente para poder comer, né? Mas hoje, por não estar usando mais, nós estamos perdendo. Tinha gente até que tinha uma presa encavalada, lembra? Tinha uma presa assim encavalada, né? Hoje esse dente também já está sendo perdido, já não nascemos mais. Agora à tarde eu estava fazendo uma pesquisa, eu descobri que até músculo nós estamos perdendo, irmãos. Se você fizer assim, experimenta fazer assim, ó, une o dedão com o dedinho, une o dedão com o dedinho, bem forte, faz força. Vê se você tem essas duas cânulas aqui assim, ó, que aparece no meu aqui, ó. Vê se você tem duas cânulas. Tem? Tem. Quem tem? Levanta a mão. Muito bem. Quem não tem? Levanta a mão. Ah, não tem? Olha aí, você faz parte já de uma nova geração. Quem não tem, faz parte de uma geração que já está nascendo sem um músculo aqui no antebraço, chamado músculo palmar. Porque a gente já não usa mais esse músculo também. Então já tem pessoas que já nasceram sem. Então existe uma mudança muito grande fisicamente, e existe também uma mudança também espiritualmente, e é sobre isso que nós vamos poder estar falando aqui hoje, né? Quando nós propusemos aí na direção do Espírito Santo esse tema aí de gratidão, mais grato, mais consagrado, por quê? É porque nós estamos perdendo de vista o conhecimento e a experiência da gratidão. E nós vamos estar dissertando um pouco sobre isso. A própria Bíblia, viu, irmãos? A própria Bíblia, ela já está sendo assim, quase que já não existe mais essa palavra gratidão na Bíblia. Mas essa palavra, ela é derivada das origens bíblicas. Porque se você for buscar, por exemplo, lá no hebraico, que é escrito o Velho Testamento, é mais hebraico do que aramaico, né? Tem um pouco só de aramaico no Velho Testamento, mas no hebraico você vai encontrar essa palavra lá, gratidão. No Novo Testamento, que foi escrito no grego, você também vai encontrar a existência dessa palavra. Também existe no grego a palavra gratidão. Portanto, a Bíblia, ela deveria ter em diversos lugares escrito essa palavra gratidão, mas você já não está mais encontrando na Bíblia nenhum versículo quase escrito essa palavra aí. São apenas aí algumas versões, 3 versões, no meio de tantas que existe, só 3 versões estão conservando esta palavra, por incrível que pareça, em 2 versículos. Em toda a Bíblia você vai encontrar nessas 3 versões aqui, em apenas 2 versículos escrito esta palavra gratidão. Que tradução que são essas? É a NVI, é a Nova Versão Internacional, é a ARA, Almeida Revista e Atualizada, né? E também a KJA, que é a King James Atual. Só nessas versões que você vai encontrar. Porque essa palavra, pela dificuldade de compreensão que ela vem tendo a cada dia, então ela está sendo substituída, né? E de que maneira que ela é substituída? Ao invés dela ser focada na essência
do sentimento que ela deve expressar, porque as pessoas estão perdendo esse conhecimento do que essa palavra significa. Então ela está sendo traduzida na Bíblia por efeitos, por práticas. Então você até pode ter uma prática de gratidão. Ah, olha, aquela pessoa, ela fez aquilo lá porque ela é grata. Mas o sentido desta palavra já está ficando totalmente desconhecido, né? Se eu perguntar assim para você hoje, por exemplo, o que é ser grato? E se eu pedir assim para você me explicar gratidão sem prática, apenas por sentimento. Se eu disser assim para você, o que uma pessoa sente quando ela está grata? Dá uma pensada nisso. Vê se você consegue. Se a gente falar assim, por exemplo, saudade, eu posso explicar dessa maneira. Verdade. Tristeza eu posso explicar dessa maneira. A pessoa, ela sente isso. Mas o que uma pessoa sente quando ela está grata? Qual é o sentimento? Porque, olha só, abra aí, por exemplo, eu não sei se a sua tradução ela vai se alinhar, mas abra aí, por exemplo, em Colossenses, no capítulo de número 3, e no versículo de número 16. Então a gratidão, enquanto você vai abrindo, a gratidão ela está desaparecendo do coração das pessoas. É um sentimento que está sendo enterrado, que está se perdendo de vista a sensibilidade dele. Então Colossenses capítulo 3, versículo 16 fala assim, habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais. Aí na minha tradução aqui, com gratidão em vosso coração. Quem tem essa tradução, levanta a mão assim. Aí, algumas pessoas têm. Essa é a tradução correta. Com gratidão em vossos corações. Então, o que está dizendo aqui? Está dizendo que existe uma gratidão dentro dos nossos corações, que passa a ser então não uma atitude, passa a ser um sentimento. Porém, tem muitos versículos, e muitos aqui já deve ter, versículos que foram substituídos o sentimento por uma atitude, porque as pessoas já não estão mais entendendo esse sentimento. Então, em algumas traduções aí, por exemplo, pode estar aí, né? Com ações de graças. Quem tem essa tradução? Tá vendo? Quer dizer, com ações de graça. Ação de graça não é sentimento. Ação de graça é uma atitude. Então, as pessoas elas podem ter diversas atitudes por gratidão, mas nós não podemos, né, mergulhar no esquecimento e afogar esse sentimento do nosso coração, porque esse sentimento é muito importante para a nossa vida. Nós nascemos, você vai ver amanhã, que nós fomos feitos por Deus justamente por causa desse sentimento, por causa da gratidão. É uma essência da nossa criação. E nós não podemos de maneira nenhuma perder de vista. O mundo está perdendo de vista. Mas nós vamos ter oportunidade aqui nesses 3 dias de abrir os nossos olhos para isto e esquecer daquilo que o mundo pensa e daquilo que o mundo vive, e de nós assumirmos aí um compromisso conosco mesmo de resgatar
Porque a gratidão, muito embora ela traga uma consequência boa para as pessoas que a recebem, mas o maior beneficiado é de quem sente, é de quem pratica, é daquele coração que ainda continua sendo grato. Você vai ver isso comigo durante essa conferência aqui. Então, quais seriam, por exemplo, algumas atitudes na Bíblia que levaria, por exemplo, uma pessoa, por exemplo, a ser grata? Vai lá em Salmo 42, por exemplo. Salmo 42, versículo 1 e 2. Fala assim: como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face do Senhor? Então veja que esse texto aqui, por exemplo, ele mostra, por exemplo, para nós, que existe uma necessidade da pessoa, ela se aproximar de Deus com um coração grato. Então o salmista, ele faz uma comparação aqui, né? Como suspira a corça pela corrente das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Então, por que a nossa alma ela tem sede de Deus? Ela suspira por causa de Deus. Porque a nossa alma sabe que nós devemos uma gratidão a Deus. Então, veja que expresso esse sentimento em atitude. Se você abrir, por exemplo, o Salmo 107, vai lá no 107. Salmo 107, versículo 1. Aqui, por exemplo, a atitude, ao invés da busca, está em render. Então fala assim: rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom. Então veja, o fato de Deus ser bom deveria provocar em nós primeiro um sentimento de gratidão pela bondade de Deus. Mas nós estamos ficando desprovidos desse sentimento. Então, com a carência desse sentimento, o que sobra para nós são as nossas atitudes. Então nós até dizemos graças a Deus, mas quando você diz graças a Deus, o que você está sentindo? Nada. Quando você diz assim: puxa, Deus lembrou de mim, é uma atitude de reconhecimento, mas o que você está sentindo? Nada. Nós estamos ficando desprovidos do sentimento. Não é, por exemplo, não estamos falando de ingratidão. Ingratidão é uma coisa. A ingratidão seria o inverso da gratidão. Nós estamos falando da ausência do sentimento. A ausência do sentimento não torna uma pessoa ingrata. A pessoa ingrata, ela tem uma atitude correspondente também. Agora, aquele que não tem o sentimento, ele tem uma atitude de gratidão, porém uma atitude vazia. E o grande perigo disso qual é? É que Deus não reconhece. Deus não reconhece nenhuma atitude desprovida de sentimento. Deus não reconhece a nossa oração desprovida de sentimento. Deus não reconhece o levantar das nossas mãos desprovido de sentimento. Deus não reconhece as nossas esmolas, a nossa ajuda desprovido de sentimento. Deus não reconhece a nossa fé desprovido de sentimento. Então o sentimento é importante. Então veja que o salmista ele fala assim, né? Rendei graça, faça isso, renda graça ao Senhor, porque Ele é bom. Mas na verdade, esse versículo aqui, ele arrasta com ele, na sua tradução do hebraico para o português, essa questão de sentimento. Então,
poderia estar aí, ao invés de render graça, poderia estar aí, olha, seja grato ao Senhor, porque Ele é bom. E aí nós teríamos dificuldade. Se tivesse escrito isso na Bíblia, por exemplo, seja grato ao Senhor, a gente falaria assim, como que eu posso ser grato? Nos dias de hoje, nós teríamos dificuldade, porque nós não sabemos mais ter esse discernimento, né? Lá em 1 Tessalonicenses, vai lá no Novo Testamento, olha o que fala lá. Primeiro Tessalonicenses, capítulo de número 5. Versículo de número 18, fala assim: em tudo, olha o que está escrito aí, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Então, veja bem, esse texto aí poderia estar escrito assim, ó, em tudo seja grato. Se dissesse assim para você, ó, em tudo você venha a ser grato, como que você interpretaria essa ordem, essa ordenança, sem transferir isso em atitude? Porque essa é a questão, o sentimento está sendo transferido em atitude. Só que eu repito, a atitude desprovida de sentimento não tem valor nenhum. Dinheiro, por exemplo. Dinheiro é dinheiro. Só que tem dinheiro nesse mundo que tem poder aquisitivo, e tem dinheiro, por exemplo, nesse mundo que não tem poder aquisitivo nenhum. Você pega alguns países, por exemplo, que um caminhão de dinheiro não vale nada. E você pega outras nações que algumas notas vale muito. Então, assim é a questão da gratidão. A gratidão, mesmo que você tenha diversas práticas, mas se você não tiver o sentimento, quem recebe as suas práticas de gratidão vai ser favorecido. Mas você que pratica isso sem o sentimento, você não vai ganhar nada. Você não vai ganhar nada em dizer assim, graças a Deus, com o seu coração vazio. Você não vai ganhar nada em dizer para alguém assim, olha, muito obrigado, com o seu coração vazio, sem entender o que você está fazendo. E é assim que o ser humano está se tornando, vazio de gratidão e cheio de palavras e gestos. Quem está me entendendo, diga amém. Olha bem, quando Deus, lá em Êxodo, vai lá em Êxodo, Deus está explicando aqui essa questão da gratidão para o homem, ó. Êxodo capítulo 20. Êxodo capítulo 20, versículo de número 5. Fala assim: não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso. Então, olha o que Deus está falando aqui. Deus está falando assim, ó, não precisa fazer nenhuma imagem, não precisa fazer nenhuma escultura, você não precisa adorar nada do que existe nesse mundo, porque eu sou Deus, e sou Deus zeloso, quer dizer, eu sou Deus suficiente. Quando ele está dizendo isso, ele está mostrando para nós o sentido da gratidão. Então, o que significa gratidão? Gratidão significa
satisfação. Então ele está dizendo assim, ó, não precisa fazer nada disso, não precisa criar nenhum Deus, porque eu sou o seu Deus e sou Deus zeloso. Então ele está dizendo assim, ó, seja comigo satisfeito. Então gratidão é isso, pessoal. Gratidão é sentir-se saciado. É sentimento, sentir-se satisfeito. E é o que nós menos sentimos hoje. Nós estamos sendo, induzidos por essa massa global, entre aspas, porque atrás dessa massa global existe a intenção das trevas do diabo. Então, essa massa global que nos influencia, na verdade, nós somos influenciados pelo diabo. Ao estarmos olhando muito mais para uma insatisfação do que uma satisfação. Por isso que nós estamos perdendo o sentido da gratidão. Nós estamos o dia inteiro e todos os dias atrás de coisas que nós não temos. E nós estamos deixando de lado e abandonando as coisas que temos. Se nós não temos como exercer gratidão. E quando nós abandonamos as que temos, faz isso de nós insatisfeitos. E se nós somos insatisfeitos, então nós não conseguimos aplicar a gratidão, pessoal. Então nós não somos gratos a nada. Por exemplo, hoje, no dia de hoje, vamos pegar um tempo curto. Quanto tempo você ofereceu da sua vida em gratidão a alguma coisa que você tem? O que você fez hoje por gratidão? Vamos deixar de lado a responsabilidade, vamos deixar de lado a necessidade. O que foi que você cultivou hoje por causa de uma gratidão? Nada. Ó, como isso está morrendo dentro de nós, pessoal. Nosso dia foi em função de busca de coisas que nós precisamos. E é por isso que nós não estamos conseguindo mais interpretar. Nós não estamos conseguindo mais alinhar a nossa vida nesse contexto, Então, está faltando algo dentro de nós. Amém, irmãos? Se você abrir aí pertinho comigo aí, lá do texto de Colossenses, no capítulo 2, nós lemos no capítulo 3, se você abrir no capítulo 2 de Colossenses, Colossenses capítulo 2, versículo de número 7, fala assim, ó: nele, radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruído, crescendo em ações de... Quem tem essa tradução? Levanta a mão. A grande maioria. Em outra tradução está escrito assim, ó: nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, transbordando em gratidão. Então também está falando de sentimento. Está falando de sentimento. É como se você acabasse de almoçar e alguém dissesse assim para você: quer mais? E você fazendo uma avaliação, você, não por educação, porque tem pessoa que responde por educação, não, muito obrigado. Tem pessoa que é por etiqueta, socialmente falando, não, muito obrigado, Mas se a pessoa, por exemplo, ela faz um checklist, por exemplo, e ela se sente, por exemplo, satisfeita, E a pessoa fala assim: você quer mais alguma coisa? Ela fala assim: não, muito obrigado, eu estou satisfeito.
Isso. E esse é o mesmo sentimento da gratidão. Quando nós olhamos para algumas coisas assim, dizemos assim, satisfeito. E esse é o grande problema nosso hoje. Ou nós não estamos satisfeitos, ou até podemos estar, mas não estamos vivendo a satisfação. Seria para nós hoje perda de tempo olhar para alguma coisa e dizer assim, como eu estou satisfeito com isso, olha como eu estou bem, olha como isso me traz alegria, como isso me traz. Então, se a gente parasse para fazer isso, é como se nós estivéssemos perdendo tempo, é como se nós estivéssemos perdendo dinheiro, é como se nós estivéssemos tendo prejuízo. Então, nós não estamos querendo gastar tempo com isso, e nós estamos perdendo a sensibilidade de poder aplicar isso. Olha como isso é sério. Teve até um estudo disso, não espiritual, tá? Um estudo natural, de alguém que tem um peso. Existe um estudo, você pode conseguir isso tranquilamente na internet, um estudo lá de Harvard, da Escola de Medicina em Boston, a respeito desse tema, dessa mudança comportamental do ser humano. E eles identificaram num grupo de 300 pessoas que foram pesquisadas, qual que seria a alteração de pessoas que fossem estimuladas a viver um processo de gratidão e de pessoas que vivessem a sua vida normal durante um período. E o que eles observaram nesse estudo? Olha só. Eles observaram que a gratidão, ela é um remédio para o cérebro. Olha só. Ela age em 2 lugares do cérebro. Ela age na parte pré-frontal, medial, ventral, e ela age no córtex, na porção dorsal. Olha só. E o que esses 2 lugares do cérebro eles podem fazer, estimulados pelo sentimento, não é atitude, sentimento, que você não sabe o que é. Você não sabe mais o que é. O que é sentir gratidão? Sentir um frio? Sentir um arrepio? Quando você fala assim, eu estou sentindo gratidão. Quem é que sabe aqui? Ninguém sabe mais, pessoal. Ninguém sabe mais o que é sentir gratidão, pessoal. Então, esse estudo mostra que essas 2 partes do cérebro, elas são capazes de derramar no nosso organismo a dopamina. E a dopamina, ela tem influência direta no nosso dia a dia, como por exemplo, controle da dor. Olha que coisa interessante. Você tem observado como é comum as pessoas hoje reclamarem de dor? Parece que as pessoas hoje sentem mais dor do que antigamente. Hoje a pessoa faz qualquer coisinha e dói o corpo E quando a dona de casa passava escovão? E quando a dona de casa tirava a água do poço? E quando a dona de casa lavava a roupa no tanque? E quando o trabalho era na roça, na enxada, num enxadão? Quando as ferramentas eram embrutecidas, não eletrônicas, elétricas? Não era assim. Olha que coisa. Então está comprovado que o ser humano hoje está muito mais sensível a qualquer tipo de dor. Qualquer coisinha que você faz, a pessoa fica dolorida. Qualquer situação, ela sente dor emocionalmente.
causa ferida. Antigamente não, as pessoas eram às vezes tratadas de uma maneira mais rude, mas elas superavam, elas compreendiam, elas estavam preparadas para ser tratadas daquela maneira. Hoje não, hoje as pessoas têm facilidade em chorar, as pessoas têm facilidade em abandonar tudo, as pessoas têm facilidade em sumir nesse mundo. É muito comum você encontrar adolescente querendo sumir. Por que será que o ser humano está agindo assim? Alguma coisa está faltando. Fala para quem está do teu lado, fala, está faltando alguma coisa em você. Fala aí. Está faltando. Está faltando. Porque não era assim. Não era assim. Então veja que essa dopamina, ela auxilia o controle. Sabe quando você controla a dor? Quando você, por exemplo, está com uma dor e você fala, não, eu vou controlar essa situação aqui, e você, por uma questão de necessidade, você então controla. Pois é assim, você pode fazer isso. Só que você não está tendo recurso para isso. Por quê? Porque o que libera é movido pela tua gratidão, sentimento. E como você está desprovido do sentimento de gratidão, você está vazio, existe uma lacuna, existe um buraco dentro de você, onde esse sentimento deveria estar ocupando. Então você está mais suscetível à dor. Por isso que as mulheres têm mais dores de cólica do que as mulheres antigamente. Por isso que os homens sofrem hoje mais de dor do que os homens antigamente. Por isso que hoje, além do homem, existe o metrosexual. Né? Então veja que essa dopamina, olha só aonde mais ela age. Veja se isso não tem relação. E isso, veja bem, não é a Bíblia que está falando, tá? Isso é a pesquisa em Harvard. É algo humano, idôneo, natural. Não tem nada de pastor no meio, não tem nada de crente no meio. Mas olha só, essa dopamina, ela age no ser humano, dando para ele o sentido de recompensa. Você acha que o ser humano hoje sabe recompensar as coisas? Por quê? Porque a recompensa, ela está ligada ao sentimento de gratidão. Se a pessoa ela é grata, ela tem força para responder em recompensa. Hoje, por exemplo, a pessoa vai no restaurante e ela não se sente grata. Ela dá a gorjeta obrigada, e se puder ela briga para não dar. É ou não é? É. Se alguém pedir alguma coisa para ela, por exemplo, a nossa igreja não tem esse costume. Mas se nós tivéssemos o costume de tirar a oferta, a pessoa entregaria a oferta por constrangimento, mas não por gratidão a Deus. É ou não é? Então, a falta de gratidão faz a gente perder o sentido da mas a esposa quer ser recompensada. O marido quer ser recompensado. Os filhos querem ser recompensados. Os amigos querem a recompensa da amizade. O patrão quer a recompensa do funcionário. O funcionário quer a recompensa do patrão. As pessoas querem a recompensa das autoridades, dos prefeitos, dos vereadores. E por que nada funciona? Porque ninguém sabe mais como recompensar. As pessoas, aliás, não estão nem se sentindo no direito ou na obrigação de recompensar. Por quê? Porque nós estamos desprovidos lá atrás do sentimento de gratidão. Quem está entendendo? Diga amém. Aleluia. Olha só outra coisa. Isso aqui é visível. Essa dopamina, ela faz com que a gente melhore o nosso sentido de moralidade. Ó como o diabo sabe onde ele ataca. Por que o mundo está imoral? Não é por crescimento da ciência, não é porque nós estamos no século, tal, não é nada disso. É porque nós estamos perdendo
o sentimento de gratidão que dá para nós o sentido da moralidade. Outra coisa que a dopamina, ela na sua carência, ela nos torna, por exemplo, desequilibrados. Na interação social. Todo mundo, veja bem, quando chegou a pandemia ficou assustado. Mas com a pandemia todo mundo encontrou o seu lugar distante um do outro com muita facilidade. Filho ficou sem ver pai muito tempo. Netos ficaram sem ver os avós, talvez até hoje. Pessoas ficaram sem abraçava com plásticos. Quem lembra disso? Lembra disso? Lembra? Pessoas se escondendo numa responsabilidade profissional que na verdade não era, a pessoa estava aproveitando para fugir da família, para fugir dos problemas. A falta de dopamina faz com que a gente tenha dificuldade de se envolver socialmente. A gente vai ficando, pessoas isoladas. Eu não sei se você está sentindo essa vontade de se isolar. Eu não sei se você está, pastor, eu estou sentindo, eu fui no médico, e o médico disse que eu estou com começo de depressão. É verdade, o médico não está errado não. Tem gente que está no começo da depressão, tem gente que está no meio da depressão, e tem gente que está totalmente deprimido. O que é depressão? Um buraco, não tem explicação. Depressão, depressão, buraco. Fala para quem está faltando algo em você. Está faltando. Tem alguma coisa faltando em mim. Uma delas é a gratidão. Além disso, essa pesquisa fala que altera a capacidade de compreensão. Ninguém compreende mais nada. Alguém compreende você? Ninguém compreende. Ninguém está disposto a compreender ninguém. Por que o ser humano está assim, pessoal? Você viu como é uma evolução ou é uma degradação isso? Que evolução? A pessoa fala evolução, eu não consigo enxergar uma evolução. Para mim é melhorar. Está melhorando ou está piorando? Piorando. As pessoas não conseguem as pessoas não conseguem falar, as pessoas não conseguem se explicar, não tem ninguém disposto a compreender. Nós só estamos sendo conduzidos e obrigados a aceitar. É ou não é? Essa é a escola da vez. Você não tem que compreender nada, você só tem que aceitar. Faz assim, faz assado e acabou. Nesse estudo, fala que a falta de dopamina, ela traz dificuldade num sentimento chamado amor. As pessoas têm dificuldade de amar. O que fala a Bíblia? Nos últimos dias faltará o quê? Amor. Confere? Essas coisas que eu estou falando, você está conferindo? Nós estamos numa conferência. Nós não estamos no culto não, tá? Depois no final, se você quiser, você pode vir aqui e fazer. Nós não vamos fazer isso em público para a gente não estender o horário, mas no final você pode vir aqui e fazer a pergunta que você quiser. Os pastores vão estar aqui para poder responder para você, tá? Então veja que essa falta de dopamina, ela altera o amor. A dopamina, a presença da dopamina, ela fortalece vínculos. Claro que a falta faz com que os vínculos não existam. Então, por exemplo, por isso que nós estamos vendo a destruição da família, porque os vínculos estão sendo quebrados. Está faltando essa coisa de
de pacto, está faltando essa coisa de vínculo, está faltando essa coisa de compromisso, entendeu? Essa falta de dopamina, ela altera os níveis das emoções positivas. Emoções positivas, não é a pessoa querer ser positiva, tá? Porque tem gente que está cheia de emoção negativa, profetizando positiva, mas o que interessa não é o que você fala, o que interessa é o que você sente. Então as pessoas, elas estão negativas. Por quê? Porque falta dopamina. Falta dopamina por causa do quê? Porque a pessoa, ela não é grata. Não é grata a nada. Enquanto eu vou falando, vai pensando em 3 coisas que você é grato. 3 coisas, vai pensando. Depois você anota em algum lugar, né? Essa pesquisa mostra que essa falta de dopamina faz com que as pessoas sejam mais apegadas a coisas tóxicas. Como, por exemplo, traumas, rancores, vingança. A pessoa, ela fica mais vingativa, fica mais rancorosa, mais traumatizada, arrasta com ela coisas que já poderiam ter sido superadas, mas como ela está desprovida de gratidão, ela não consegue vencer isso. Ela não consegue vencer, porque se de um lado existe a riqueza, do outro lado existe a miséria. Como é que você combate a miséria? Com riqueza. Você não pode combater a miséria dizendo assim, ó, vamos acabar com os ricos e vamos ser todo mundo miserável. Ué, se acabar com os ricos e for todo mundo miserável, todo mundo vai continuar sendo, não vai ter nenhum rico no meio de miserável. Quem está me entendendo? Entendeu? Então, veja bem, essa é a questão aí, ó. Não adianta a gente se tornar, vamos nos tornar então todo mundo traumatizado, porque aí pelo menos fica todo mundo igual. Mas nós vamos ser todo mundo todo mundo rancorosos. E tudo isso por falta do quê? Por falta de um sentimento chamado gratidão. Não sei se isso está acontecendo com você. Se qualquer coisa te pega, se qualquer coisa te entristece, se qualquer coisa te para, se qualquer coisa te machuca, se qualquer coisa, né, você sente o abalo. Essa pesquisa, ela mostra que a ausência de dopamina, ela faz com que a pessoa se sinta muito mais só. Hoje as pessoas estão vivendo de que maneira? Estão vivendo em família, vivendo um processo de solidão. Tem pessoas sofrendo por causa de solidão. Tem crianças sendo tratada por causa de solidão, pessoal. Criança se sentindo sozinha. Essa pesquisa fala que a dopamina, ela é capaz de reduzir o estresse. A falta dela aumenta o estresse. Ela previne a depressão. Por isso, um grande número de pessoas deprimidas. E para encerrar aqui a minha lista, não a lista da pesquisa, porque é grande, eu não quis trazer tudo para vocês, mas essa pesquisa fala que ela promove, a dopamina promove maiores níveis de alegria. Ó, que bacana. Promove maior. Então isso quer dizer, irmãos, que quanto mais gratos nós formos, quanto mais nós aplicarmos a gratidão, mais resultados nessas áreas nós vamos imprimir. Tem pessoa tomando remédio por causa disso. Tem pessoa tomando remédio por causa de tristeza. Tem pessoa tomando remédio por causa de faixa preta. Faixa preta. Tem pessoa debaixo de dependência de medicamento por causa de um problema espiritual. Tem gente que não dorme de noite só porque desaprendeu a ser grato. E aí, para a gente poder concluir, para a gente poder dar um passo bacana aqui hoje, para a gente não sair daqui só com conversa,
Porque eu não quero que você saia daqui pensando assim, eu já aprendi o sentimento. Se eu perguntar de novo para você, o que sente uma pessoa grata? Você não sabe. Você vai continuar não sabendo. Terminando aqui essa nossa primeira etapa aqui dessa conferência, você não vai sair daqui sabendo. Você só vai saber a hora que você começar a praticar de novo. Porque é uma coisa de sentir. Como é que eu vou explicar uma coisa para você que não tem palavra? Como é que a gente explica um sentimento? Não tem como a gente explicar um sentimento. Sentimento é sentimento. Tem que viver para saber o que é. Você vai ter que viver para você voltar a reconhecer. Dentro de você existe lá, com certeza, o reconhecimento disso. A hora que você viver essa experiência, você mesmo vai saber, falar, isso aqui é gratidão, porque está registrado, você nasceu para isso. Você nasceu para ser grato. Aleluia. Então veja bem, eu vou fazer assim uma colocação para a gente já poder partir para o encerramento. Ao que nessa vida que nós deveríamos ser gratos? Deveríamos. Ao que nós deveríamos ser gratos? Bom, vamos junto? Vamos junto? Eu falo um, você fala outro. Então eu vou começar por Deus, né? Nós deveríamos ser gratos a Deus. Vamos fazer isso, pessoal, né? Vamos começar agora, ao invés da gente passar batido, ou então, ao invés da gente ser ingrato, vamos tentar ser grato a Deus, a Deus, a Deus. Lembrando que gratidão é satisfação. Se eu estou satisfeito, eu digo assim para a pessoa, olha, eu não quero mais. Você está me entendendo o que eu estou dizendo para você? Olha, eu tenho aqui uma proposta para você. Se você fala assim, eu quero ouvir, o que você está dizendo? Que você está satisfeito? Se você quer ouvir, você não, ou se está, você não está vivendo a sua satisfação. Mas é uma proposta. É uma proposta, mas se você está... É uma proposta, você não quer comer mais? Mas se eu estou satisfeito, então não cabe mais, mesmo sendo uma proposta. Não, mas agora eu tenho aqui uma... não é uma refeição, agora eu tenho aqui uma sobremesa. Quem já dispensou uma sobremesa aqui? Quem já dispensou? Quem já dispensou? Já dispensou? Já? Você estava satisfeito? E a sobremesa não era uma proposta boa? E você não dispensou ela? Você falou assim, deixa eu ver a carinha do pudim. Você falou isso? Você não falou. Você falou assim, não, olha, não aguento mais, muito obrigado. Isso, não cabe mais nada. Isso é satisfação, pessoal. Isso é satisfação. Então, eu preciso começar a aplicar isso a Deus, nas minhas orações. Ao invés de eu fazer aquela lista na minha oração de pedido, eu começar a fazer na minha oração aquela lista de gratidão. Amém, irmão? Qual outra coisa que nós poderíamos ser gratos? Família. Por exemplo, a esposa poderia ser grata ao marido? Tem sentido isso ou não? Não tem? Só o fato dele ter se tornado marido, né? Falou, puxa, olha, eu sou tão grato àquele homem ali, porque ele resolveu ser meu marido. É ou não é, pessoal? Faz parte, é uma realidade. É uma realidade, pessoal. Mas existe esse sentimento? Não. Por quê? Porque a pessoa fica observando as falhas, fica observando o erro e tira de lado a satisfação. O que a Bíblia fala? Deleita-te com a tua esposa,
Deleita-te com o teu marido, com a mulher da tua mocidade, com o homem. O que é se deleitar? É babar. Já pensou você olhar pelo seu marido e você babar por ele? Você olhar para... A gente ri, mas não, é isso que a gente... Isso é gratidão. É você abraçar teu marido e dizer assim: muito obrigado por você ser o meu marido. Será que você é capaz disso? Eu vou te desafiar aqui, porque você não veio para essa conferência só para ouvir. Você veio aqui para ser curado. Você veio aqui para ser tratado. Amém? Pode aplaudir o Senhor e glorificar a Deus. Grato, por exemplo, pela esposa. O que vocês acham? Do marido ser grato por ela. De olhar para ela assim e babar por ela. Falar: puxa, graças a Deus que você é minha esposa. Família deve ser grato pelos filhos. Sentimento. Nós estamos falando de sentimento, hein? De você olhar pelos seus filhos e dizer assim: puxa, como eu sou grato. Como eu sou grata. O que mais, além de família? Trabalho. Por exemplo, você acha que o empregado deve ser grato ao patrão ou ele deve ser o inimigo do patrão? Mas o que é na prática? Inimigo. E sabe por que é inimigo? Porque nós desaprendemos, está faltando uma coisa em nós. Qual que é? Porque o seu patrão te deu a oportunidade de trabalhar na empresa. Cabe a nós que trabalhamos sermos gratos por essa oportunidade. E cabe, por exemplo, ao patrão ser grato ao funcionário? Sentimento, não é dar uma cesta, não, é sentimento. Então, por exemplo, quem é empresário aqui, né? Quem é funcionário aqui, por exemplo, tentar colocar isso aí na prática, né? O que mais que nós podemos ser gratos? Igreja. Nós deveríamos ser mais gratos à igreja. Nós precisaríamos ser mais gratos às coisas de Deus. Quando a gente fala igreja, não estamos falando dessas paredes. Nós estamos falando a Deus, ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, e nós estamos falando às pessoas que estão dentro daí. Quando o irmão Celso falou assim: olha, a igreja está linda, ele estava falando da parede? Não, estava falando de você. Estava falando de você. Nós precisamos ser mais gratos à obra de Deus, amém? Vamos aplaudir o Senhor e glorificar a Deus. Nós poderíamos ser mais gratos às coisas. Você poderia ser mais grato à sua casa, por exemplo, o lugar que você mora. Você poderia ser mais grato aos bens que estão ao seu redor. Você poderia? Poderia. Porque é esse aí o verdadeiro sentido da gratidão. O sentido da gratidão é tirar a gente do estado de ilusão e trazer a gente para a realidade. Nós vivemos sempre no estado de ilusão, de buscar aquilo que nós não temos e desprezar o que nós temos. E toda a ciência coopera para isso. O que é, por exemplo, essa rede social? Essa rede social te aproxima de quem está distante e te afasta de quem está. Você deveria estar mais perto de quem? De quem está perto. Olha como o diabo trabalha. Olha por que nós estamos perdendo esse sentimento. Porque o diabo está trabalhando. Aí veja bem, a gente fala assim: mas o mundo, não interessa o mundo, pessoal. Nós estamos tendo a oportunidade de apertar um botão e corrigir. Nós estamos tendo a oportunidade de resetar tudo isso aí e de reprogramar. Quem está querendo reprogramar? Quem está querendo experimentar? Pode aplaudir o Senhor e glorificar a Deus.
Vamos ficar de pé, pessoal, vamos ficar de pé. Vamos ficar de pé. Louvado seja Deus. Fecha os teus olhos. Fecha os teus olhos. E eu quero que você vá buscar o seu coração. Quero que você vá buscar a sua mente. Eu quero que você vá buscar você lá da frente. Eu quero que você traga você para a sua realidade. Faça isso agora pela fé. Faça isso. Quero que você saia desse túnel do tempo da sua vida, de todas essas coisas que te arremete àquilo que está longe de você. E eu quero que você se centralize no meio de todas as coisas que você deve colocar aí ao seu redor. Se posicione. Se posicione. Se posicione. E nós vamos sair daqui com o desafio de nós olharmos para as coisas que Deus já tem nos oferecido, que Deus já tem nos dado. E nós vamos resgatar o valor de cada uma delas. Nós vamos resgatar o prestígio de cada um, porque todas estas pessoas que estão ao nosso redor, todas estas coisas que estão ao nosso redor estão desprestigiadas, porque nós estamos de olho nas coisas que nós não temos, mas que nós precisamos, e estas estão abandonadas. Tem marido abandonado, tem esposa abandonada, tem filhos abandonados, tem irmãos abandonados, tem igreja abandonada, tem casa abandonada, tem casamento abandonado, tem coisas, utensílios abandonados. Mas Deus está nos levantando aqui nesta noite com essa proposta, de nós sermos mais felizes, de nós sermos muito mais preparados, de nós sermos 10 vezes mais. Daniel conseguiu ser 10 vezes mais, irmão. Aleluia, diga assim: eu aceito o desafio para me tornar 10 vezes mais. Levanta a tua mão para o céu agora e comece por lá, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua, e as demais coisas vos serão. Então levanta a tua mão para o céu e começa a agradecer a Deus pelo dia de hoje. Começa a agradecer a Deus por você estar aqui neste lugar. Começa a agradecer a Deus por esta palavra que começou a abrir os teus olhos. Começa a agradecer a Deus por esse momento tão precioso. Começa a agradecer a Deus pela pessoa de Deus. Não é agradecer a Deus pelas coisas, não. Agradeça a Deus pela pessoa de Deus. Agradeça a Ele. Aleluia. Louvado seja Deus. Louvado seja, pastor, eu não sei como agradecer a Deus. Aleluia. Ele disse: olha para mim e veja, porque eu sou Deus zeloso. Aleluia. Deus zeloso, Deus zeloso. Você não precisa de ídolo, você não precisa de nenhuma estrutura humana, você só precisa de mim. Eu vou cuidar da sua vida. Aleluia. Eu vou cuidar das suas necessidades, eu vou cuidar da sua fome, eu vou cuidar da sua enfermidade, eu vou cuidar da sua casa, eu vou cuidar da sua família, eu vou cuidar do seu coração. Aleluia. Coloque a mão no seu coração e veja pelo que você pode agradecer a Deus. Veja quais são as coisas aonde você pode depositar o seu coração. Na verdade, tudo merece a sua gratidão, mas talvez você não esteja preparado para agradecer por tudo, e não adianta você querer enganar Deus, não adianta você querer enganar o Espírito Santo, mas essa conferência, o poder de Deus vai ser tanto na sua vida, que vai curar todas essas feridas,
vai curar todas essas mágoas, vai curar todas essas diferenças. Até domingo eu creio que você vai estar preparado para entregar o seu tudo no altar. Entregar tudo no altar, tudo no altar. Hoje entrega o que você pode, entrega o que você consegue, mas não tenta de forma nenhuma enganar Ele, porque Ele sabe tudo. Se não tiver nada do qual você possa se agradar, diga para Ele, fala: Senhor, me cura, Senhor, está faltando algo em mim, meu Deus, e venha depositar em mim, Senhor. Não tenha medo, porque nós não estamos aqui para nos esconder, muito pelo contrário, nós estamos aqui para nos expor, e não às pessoas, mas nos expor ao Espírito Santo, nos expor a Deus, para que Deus possa tratar. Sabe, isso não é um problema seu, isso é um problema de todo mundo. Isso não é uma coisa particular, não é um defeito seu de fábrica, é um problema de todo mundo. Mas o Espírito Santo sabe consertar, o Espírito Santo sabe sarar, o Espírito Santo tem poder para te abençoar, aleluia. E o Espírito Santo vai trabalhar na sua vida, e vai fazer com que um rio passe por você, aleluia. E essas águas vão passar, essas águas vão passar, aliás, elas já estão passando. O Espírito Santo vai te curar aqui nesta noite, o Espírito Santo vai sarar você aqui nesta noite, o Espírito Santo vai tomar você e vai te fazer mais consagrado, mais consagrado, eu tenho certeza disso, muito mais consagrado, muito mais consagrado. Fecha teus olhos, fecha teus olhos. Sabe, esse momento, fica com seus olhos fechados. Esse momento é um momento que você não pode errar, sabe? Você tem que ser sincero com Deus. Você tem que abrir o seu coração e deixar Deus trabalhar, deixar Deus agir. Você tem que deixar Deus operar. Os pastores, os obreiros, eles vão chegar até você daqui a pouco, e eles vão colocar as mãos sobre a tua vida, colocar as mãos sobre a tua cabeça. O poder de Deus vai entrar na sua vida, o poder de Deus vai ativar, o poder de Deus vai trazer uma faísca sobre você, e aquilo que estava morto vai ressuscitar. Aleluia. Mas você precisa querer, você precisa querer ser tratado, você precisa querer melhorar, você precisa querer subir um degrau nesta noite. Você precisa querer ser cheio de Deus, cheio do Espírito Santo, cheio de gratidão. Aleluia. Não olhe as coisas do jeito que elas estão. Talvez elas estejam sem forma e vazia, mas veja o exemplo de Deus. Quando a terra estava sem forma e vazia, Deus não abandonou a terra, o Espírito Santo pairava sobre ela. Voe sobre tudo aquilo que é teu, traga para perto tudo aquilo que é teu. Não despreze nada agora. Traga a tua família, traga os irmãos, traga a tua fé, traga tudo, tudo que é teu, traga para perto, porque Deus vai preparar você para você viver aí, no seu meio. Você vai aprender a ser feliz aí, porque está escrito na palavra: quem é fiel no pouco, Deus coloca no muito. Se você não aprender a ser feliz aí, você nunca vai ter o muito. Se você não for grato aí, você nunca vai ter o que você quer. Então prepara o seu coração agora.
Diga assim: meu Deus, eu quero receber essa oração e a imposição de mãos sobre a minha cabeça. Eu quero receber Teu Espírito Santo nesta noite, na minha vida e no meu coração. Os pastores, obreiros, podem pôr as mãos. Aleluia, glória a Deus. E o Espírito Santo, ele vai agindo no seu coração, ele vai trabalhando na sua vida, porque hoje Jesus, ele está restaurando o seu coração, está restaurando a sua vida, está renovando as suas forças, e está fazendo tudo novo, como a palavra do Senhor, ela diz: eis que faço nova todas as coisas. E com gratidão nós adoramos ao Senhor, nós nos entregamos ao Senhor, nós colocamos, Senhor, a nossa vida nas Tuas mãos, meu Pai, para que o Senhor em tudo seja glorificado, meu Deus. Que o Senhor, meu Pai, venha transformar, meu Deus, este coração, meu Pai, que se encontra angustiado, este coração que se encontra, meu Deus, atribulado, que ele seja livre, meu Deus, que ele seja, meu Deus, tomado pela Tua presença, pelo Teu Espírito, Senhor. Que este coração, ele seja morada do Espírito Santo a partir de hoje, meu Deus. Que possamos viver, Senhor, esta vida nova, viver em novidade de vida, meu Pai. Porque o Senhor está realinhando os princípios aqui nesta noite, meu Deus. O princípio de gratidão, de amor, meu Deus, de ter, meu Pai, esse sentimento sendo colocado em prática, sendo exercido para, meu Deus, vivermos uma vida na Tua presença repleta de alegria, de vitória, de conquistas, meu Deus, porque o Senhor é quem irá conduzir a Tua igreja, meu Pai. O Senhor é quem irá, meu Deus, abençoar a Tua igreja. Oh, meu Senhor, nós Te adoramos, meu Deus. O maior sentimento que temos, meu Deus, é de gratidão ao Senhor por estarmos aqui na Tua presença, meu Pai. De estarmos na Tua casa, Senhor, e recebermos esta direção gloriosa do Espírito Santo, para vivermos uma vida na Tua presença, que Te glorifica, meu Pai. Ó Deus, por isso nós cremos que todas as obras malignas caem por terra, Senhor. Todas as investidas de Satanás são destruídas, meu Deus. Todos os projetos malignos contra a nossa vida, contra a nossa casa, contra a nossa família, meu Deus, são destruídos, caem por terra, meu Deus, são arrancados, destituídos da nossa vida. E a Tua presença, a presença gloriosa do Espírito Santo, ela vem, Senhor, sobre os nossos corações, ela nos enche, meu Deus, de fé, ela nos enche de gratidão, de amor, de esperança, porque nós cremos num Deus que é vivo, num Deus que é poderoso, num Deus que se entregou para nos salvar, meu Pai. Ó Deus, nós Te louvamos, nós Te exaltamos, nós Te amamos, Senhor, e Te rendemos toda adoração, Te rendemos todo louvor, toda a nossa vida, tudo que temos, ó Deus, tudo que somos, nós entregamos nas Tuas mãos, meu Pai. E a partir de hoje, Senhor, tudo que nós iremos fazer como se fosse para o Senhor, com alegria, com gratidão, com satisfação, com a nossa alma
se alegrando, meu Deus, se regozijando, Senhor. Ó, meu Pai, louvado seja o teu santo e poderoso nome. Ó Deus, por estarmos aqui nesta noite, nos entregando de corpo, alma e espírito ao Senhor, pois o Senhor é a nossa salvação, é o nosso Deus, e em Ti está, Senhor, toda a nossa vida, toda a nossa confiança, pois o Senhor, meu Pai, é o nosso Deus, é o nosso Rei, é o nosso Salvador. Toda honra e glória seja a Ti, meu Pai, hoje e para todo sempre, meu Deus. Nós Te adoramos e Te louvamos. Aleluia. Levanta as tuas mãos para o céu e diga assim: começa hoje um tratamento de Deus sobre a minha vida. O meu coração não será parcialmente grato, o meu coração será totalmente grato. Diga: eu quero ser curado, eu não quero viver a ilusão, eu quero ter a alegria da minha realidade, em nome de Jesus Cristo. Levanta as tuas mãos e diga: eu estou satisfeito. Agora olha para quem está do teu lado e diga: eu estou satisfeito. Eu estou satisfeito, 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 satisfeito. Prepara teu coração, satisfeito. Aprenda a dizer, fala satisfeito. Isso, fala de novo, fala satisfeito. Entra em casa hoje. Família vai se perder, quem ficou lá não vai entender. Você entra em casa, põe o pé na sala e diga assim para todo mundo: ó, eu queria avisar todo mundo que eu estou satisfeito. Amém, irmão? Amém? Deus vai derramar, vai ser uma cura, é um processo de cura, entendeu? E a cada dia vai melhorar. Se você sabe de alguém que precisa ser curado nessa área, irmão, por favor, traga amanhã na igreja. Traga amanhã, nós precisamos curar os doentes. Nós precisamos alcançar aqueles que precisam. Não é só para a gente, ó, Deus tem para a gente e ainda vai sobrar, pessoal. Então não vai faltar para nós, sabe? Não vai faltar. Então vê se você conhece alguém que esteja sofrendo, alguém que esteja abandonado pela família, alguém que esteja isolado em casa. Traga amanhã na igreja para Deus começar a curar, tá? Amém? Levanta a tua mão para o céu. Meu Deus e meu Pai, eu quero Te agradecer por esse final de semana. Meu Deus, eu já estou vendo uma mudança. E quando eu falo aqui, eu estou vendo, não é nem pela fé, porque eu estou vendo um brilho em alguns olhos aqui já diferente, meu Deus. Eu já estou vendo o Senhor operar, Pai. Eu já estou vendo o Senhor curar, meu Deus. Eu já estou vendo, meu Deus, o Senhor sarar, meu Pai. Em nome de Jesus, meu Deus, eu Te peço, leva-nos agora para o nosso lar, meu Deus, e traga-nos amanhã de volta. Senhor, eu não vou nem completar a bênção agora, porque essa bênção eu quero dar domingo, meu Deus. Nós só vamos ali e vamos voltar, meu Deus. Mas nos leva à prática, Senhor. Nos leva a viver a alegria, Senhor, a satisfação daquilo que nós temos, e vamos nos preparar para aquilo que o Senhor vai enviar, para aquilo que o Senhor vai mandar. Diga assim: porque aquele que é fiel no pouco, Deus coloca no muito. Diga: eu creio, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Pode aplaudir o Senhor se você quiser, se você achar que deve. Louvado seja Deus, louvado seja Deus. Diga: graças a Deus.